Em 2024, o mercado imobiliário de Fortaleza observou um crescimento de 27% no número de lançamentos residenciais verticais, totalizando 47 novos empreendimentos, conforme dados do Sinduscon Ceará. Esse aumento reflete a alta demanda por imóveis, especialmente entre os mais jovens, e também revela uma mudança no perfil dos consumidores, que buscam unidades compactas, com mais funcionalidade e também sustentáveis. Essa tendência reflete as preferências dos compradores, que estão mais focados em morar em ambientes menores, mas que atendam às suas necessidades de praticidade, conectividade e sustentabilidade. O Entre Assuntos de hoje está no ar para falar sobre a popularização dos imóveis compactos. Para falar mais sobre apartamentos pequenos e esse conceito de moradia que está dominando aí o mercado, eu recebo aqui o arquiteto e urbanista Gustavo Amorim. Muito obrigado pela presença, Gustavo. Obrigado, Elva. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Vamos falar aí sobre esse assunto que é tão empolgante. Muito empolgante. Eu queria começar justamente falando sobre tempo, né? Quando foi que esse conceito de moradia, de trocar grandes espaços por pequenos espaços, começou a se enraizar aqui no nosso mercado imobiliário? Tá. Quando a gente vai falar de apartamento compacto, né, eu diria que a gente tem um marco para Fortaleza que foi na mudança da legislação que aconteceu ali em 2017, certo? Antes disso, a gente já estudava por conta mais da necessidade das pessoas, ou seja, do comportamento que a gente já enxergava na população, a demanda, ou seja, a demanda, né, por espaços com conforto, só que bem localizados, né, que está relacionado ao conforto, está relacionado aí à qualidade de vida, de como a gente interage com a cidade, o custo dessa moradia, que é um componente muito importante, né, e principalmente a legislação, tendo em vista que a gente enfrenta algumas restrições de potencial construtivo, e isso foi sendo alterado, vem sendo alterado ao longo dos anos, né? Antigamente a gente tinha alguns fatores que a gente sempre batalhou com a opinião assim em oposição, que é da restrição do número de unidades num determinado local. Eu acho que para Fortaleza já não cabe mais isso. Acho que hoje a gente vive em um projeto de cidade inteligente, de uma cidade compacta. Cidade compacta é aquela que as pessoas desperdiçam menos tempo nos deslocamentos e ganham mais tempo de vida, né? De interagir com as pessoas, de morar, de estudar, enfim, de usufruir a cidade e usufruir o seu próprio tempo. Então, foi um trabalho muito bacana, né, que a gente teve a oportunidade de participar, já que o processo teve uma participação da sociedade, né? Ali em 2017, a secretária na época era Agda Muniz, uma arquiteta, né, que foi sensível ao tema, e a gente conseguiu mostrar a oportunidade que a gente tinha, por exemplo, no estudo de caso, de que a gente tem muitos terrenos vazios que estavam se desvalorizando e gerando um ônus para a cidade, e que para esses espaços a gente tinha que ter uma construção adequada. E não cabia realmente um modelo tradicional de condomínio clube ou de grandes unidades habitacionais. Ao mesmo tempo, a gente tinha conhecimento de que tinha uma grande parcela da população que a gente acompanha os estudos que são feitos, os censos, né, os trabalhos acadêmicos, é aquela história. A gente vive num mundo conectado, então a gente precisa de informação para produzir tecnologia, né? A gente precisa dessa informação. Então a gente acompanha o que vem acontecendo na cidade, não só em Fortaleza, como o mundo afora. E a gente teve acesso a uma pesquisa que relatava que aproximadamente 45% dos domicílios de Fortaleza só moram de 1 a 3 pessoas.
Então, isso era um dado muito importante para demonstrar que, será que eu preciso de apartamentos de 60 metros? Será que eu não consigo reduzir a área da célula, da unidade, ou seja, não é reduzir o quarto, não é reduzir a sala, mas otimizar esse espaço. Muitas vezes, transformar isso tudo num ambiente único, que a gente consegue ter conforto, né? Consegue ter umas boas características ali associadas até à saúde mental, por exemplo. E aí nisso tem todo o trabalho de arquitetura, né? Que interage ali com a psicologia do espaço, com os serviços ambientais. Então, foi todo esse conjunto de elementos que acho que possibilitaram a gente chegar nesse momento que a gente vive hoje, né? E que foi tão bem aceito pela população, né? Assim, eu acompanho os prédios que a gente projetou, né? Já foram entregues aí pelo menos 7 prédios desse tipo, e a gente vê que as pautas que a gente levantou da redução do número de estacionamento, da necessidade de alguns espaços que eram colocados como obrigatórios, como era obrigatório você ter uma lavanderia em cada unidade, era obrigatório você ter uma vaga para cada apartamento. A população mudou, o comportamento das pessoas mudou, a mobilidade da cidade mudou. Então, nesse momento, assim, foi muito bacana a história de enxergar. Acho que o papel da gente como arquiteto, eu encaro dessa forma. A gente tem que olhar para quem a gente está servindo, né? Em cada projeto, lógico. E nessa hora, não é o construtor, não é quem está me contratando. A gente está olhando para o cliente final, quem vai morar naquele espaço. Exato, quem vai morar no espaço, ou então quem vai usufruir da loja, né? A gente começou também a trabalhar para que houvesse um uso misto, ou seja, a gente está com o olhar, né, vem trabalhando esse olhar da conexão da cidade, ou seja, do espaço público e do privado, que tem sido tão assim, pedido, acho que pela população, né, que interfere na segurança, por exemplo, né? A gente vem trabalhando nisso já há um bom tempo. Graças a Deus que a gente também encontrou pessoas sensíveis, não foi fácil chegar nesse ponto, sabe, Elba? A gente já vinha trabalhando há pelo menos 10 anos nesse tema de construir unidades compactas, né? Como ficou até hoje, assim, muitas pessoas até brincam, né? Dizendo que são os apartamentos Smart. Smart foi o nome que a J. Simões deu para o empreendimento que a gente desenvolveu com eles na época, entendeu? Mas foi um negócio tão forte, é tão presente na cadeia produtiva, que tem gente que chama não de apartamento compacto, mas de apartamento smart. Virou quase um slogan, né? Exato. Dentro desse conceito que você explicou tão bem, vem uma quebra de tabu, né? Historicamente, a gente associa a ter muito espaço, a morar em um ambiente amplo, como ter conforto, enfim. E você morar num apartamento Status, né? smart não significa que você não vai ter esse conforto. Pelo contrário, aí entra o papel do arquiteto, de como você explicou. Então, assim, desassociar e entender que é possível, sim, você ter um espaço compacto e ter absurdo conforto e, inclusive, investir em determinados equipamentos, em tecnologia e transformar aquele pequeno espaço em um espaço absurdamente confortável. E aí, como eu estava falando, o espaço do apartamento que a gente mora, ele também está relacionado com o lugar que a gente vive. Por exemplo, se eu moro numa região mais distante, as pessoas tendem a querer morar numa casa. Isso tem a ver com o valor da terra, mas tem principalmente a ver com o que é ofertado naquela região, né? Então, existe aí, na hora que a gente fala de apartamento compacto, é o que eu falei, de cidade compacta, de uma cidade para pessoas, né? Tem teóricos, o Jangel, que ele aborda muito esse tema, que assim, na Europa todo mundo mora no centro. Porque tem um motivo. Por que é que o centro é valorizado? Então, por que é que a Aldeota, o bairro de Fátima, o Montese é valorizado? Exatamente porque ele tem infraestrutura para ofertar para as pessoas. Então, nesse momento, entra aquele componente econômico, né, de oferta e demanda. Na hora que eu tenho um lugar que ele é muito buscado,
que tem um valor que já está sendo estabelecido pela sociedade, porque mais pessoas estão procurando, ele começa a trazer esse componente da demanda. Isso afeta o valor da terra. Só que você perguntou, Gustavo, então não preciso ter um espaço grande? Não. Porque se eu estou localizado num lugar que eu tenho praça, que eu tenho escola, hospital, trabalho perto, eu vou poder investir em mais áreas comuns, em unidades menores, e com isso até deixar o acesso à habitação mais democrático, que eu acho que é um dos papéis que a gente também vem alcançando. Por exemplo, eu falava da fração do lote, que era uma legislação que restringia o número de unidades em determinadas áreas da cidade. Para cada área da cidade foi estabelecido lá na Lei de Uso e Ocupação do Solo de 96, que é por isso a gente falar de marcos, porque a gente depois falou em 2017, ou seja, Fortaleza passou mais de 20 anos para alterar a forma do regimento de como a gente ocupa o solo. A gente também está passando por isso agora. Então, tudo isso influencia. A cidade muda, os conceitos de moradia mudam e a legislação vai caminhando muito devagar nesse sentido. Isso, parece assim, nós estudiosos, a gente sabe que a gente tem que ter um espaço de amadurecer, de verificar o que aconteceu depois que a gente faz uma proposta de cidade, mas eu acho que nas cidades que têm instituto de planejamento como Fortaleza tem, e que esse instituto é atuante, que ele fica ali se debruçando sobre essas dinâmicas da cidade e da sociedade o tempo inteiro, existe uma diretriz federal de se revisar a legislação a cada 10 anos. Mas eu não acredito que isso só pode ser dessa forma. Eu acho que cada dia que passa, né, a velocidade das coisas vem se acelerando, né, falando de tecnologia, né? Tem gente que fala daí da escalabilidade. Está tudo relacionado. Então, nesse momento, eu acredito que há esse olhar dos urbanistas para a cidade, eles têm que ser revisados com menos tempo, dado as mudanças das dinâmicas da população, e principalmente da população, de ascensão, né, das crises econômicas que a gente passa, que afetam, ou dos momentos de crescimento de PIB, né, que acabam trazendo mais recursos, as pessoas vão conseguir buscar esses espaços que são mais valorizados para morar, na hora que a gente tem grandes investimentos públicos em infraestrutura, entendeu? Então tem que estar tudo relacionado. É preciso ter ali a máquina trabalhando, né, de forma azeitada, né, e com isso acaba que no final todo mundo ganha. Quando a gente traz esse conceito para o dia a dia das pessoas ali dentro daquela moradia, muito se fala também, a gente vive num momento de isolamento, as pessoas estão cada vez mais afastadas umas das outras, até também por conta dessa questão tecnológica também, e se associa muito a espaços pequenos, a você se isolar cada vez mais, o que também não é uma verdade absoluta, porque dentro desse conceito você trabalha muito mais as áreas comuns. Fala um pouco sobre isso, de você ter aquela unidade ali da moradia, reduzida, mas você tem os espaços comuns que fazem com que seja uma extensão da sua casa. Legal, muito importante a tua pergunta, porque assim, na hora que a gente começou a trabalhar com essas áreas que foram ficando caras, que a gente precisava reduzir a unidade, mas as pessoas, por exemplo, eu citei a lavanderia, as pessoas precisam continuar lavando roupa, não lava todo dia, então aquele espaço, ou se lava todo dia, enfim, tem toda uma dinâmica ali envolvida, que muitas vezes quem mora de 1 a 3 pessoas, não usa esse espaço, então ele se torna um espaço ocioso. Na hora que a gente observou isso, a gente entendeu que esse espaço ele pode ser compartilhado. E aí a gente transformou esse espaço, aí sim, bem trabalhado, com equipamentos adequados, que vão reduzir o ciclo de lavagem. Enquanto você lava a roupa na sua casa, que para um ciclo da máquina de lavar vai demorar até 3 horas, numa máquina de uma área comum dessa, ele faz em meia hora. Então, mais pessoas conseguem usar aquele espaço em relação ao todo, ele fica mais barato, é um espaço de conexão, de convivência, que as pessoas interagem, né, que
ali podem começar novas famílias, inclusive, as relações de amizade. Então, a gente começou também... Redução de gasto de energia. Sem dúvida. Porque, por exemplo, na hora que a gente trata, inclusive, nesses condomínios que a gente vem trabalhando, com o advento aí das fazendas de energia, ou solar, ou eólica, né? Ou seja, da quebra do monopólio da produção energética ser só da Enel, ou seja, de a gente poder contratar um fornecedor de energia que usa a rede, mas eu vou comprar minha energia limpa para fornecer para o meu condomínio e abater na minha conta. Na verdade, eu estou comprando a energia, eu consigo fazer isso. E essa energia, ela se torna, além de mais barata, ela é sustentável, ela tem um componente ambiental. E na hora que a gente trata isso na área comum, ele fica mais potencializado, entendeu? Então, é por isso que eu digo que é empolgante, porque a gente começa a enxergar que tudo é conectado e que acaba que, às vezes, uma ação ele tem um impacto muito maior do que a gente imaginava. Aquele modelo tradicional do espaço comum, de ter uma quadra, uma piscina, um grande salão de festa, cai por terra. Você pode ter pequenos espaços, um deck, um espaço gourmet, porque eu posso ali usar aquele pequeno espaço para receber 2, 3 pessoas, muda tudo. Por exemplo, que a gente vem aplicando, né? Embora a gente tenha uma unidade compacta ali com a sala em torno de 20 metros quadrados, vamos dizer assim, né? Mas a gente começou a ofertar dentro do prédio outras áreas de uso comum. Você dá um jantar todo dia? Não dá um jantar todo dia. Você recebe pessoa que vai fazer uma festa todo dia? Não. Só que a gente começou a democratizar o uso desses espaços e transformar isso de uma forma mais eficiente. Então, acaba que a gente consegue oferecer uma grande sala, o chamado salão gourmet, que as pessoas vão lá, reservam e têm um uso mais intenso e democrático. Nem o espaço do prédio fica ocioso, nem você tem uma sala muito maior do que você precisa no dia a dia, de forma ociosa. Que no final do dia, se a gente pensa no bolso, isso é custo que está imobilizado, até quando a gente fala de imóvel, né, um capital imobilizado ali, que ele não está sendo eficiente, já que eu não estou usando aquele espaço para o fim que ele foi projetado, né? Se eu tenho uma dinâmica do dia a dia que eu passo o dia trabalhando, que eu chego, depois eu vou para a academia, que eu vou chegar em casa ali no final do dia para descansar, dormir, por que eu vou, se eu moro só, estou falando uma situação com outro, ou um casal, por que eu vou precisar ter um espaço muito maior do que o que a gente tem visto, entendeu? Então, isso no final das contas, a gente continua ofertando os apartamentos, as casas maiores, só que aí o que aconteceu? Acabou que a gente começou a atender uma parcela da população que não era atendida antes. A gente não tinha esse tipo de oferta antes. E quando tinha, ele estava muito mais relacionado à produção da habitação de interesse social do que à produção de habitação nos lugares que são valorizados, né? que tem uma demanda grande. Então, não era uma opção você morar ali. Não existia essa opção. Por quê? Porque a legislação, como eu estava falando, eu não terminei de explicar, a legislação, a fração do lote acabava direcionando com que eu fizesse unidades maiores, porque se eu não fizesse assim, eu como empreendedor, eu estaria perdendo o meu potencial, ou seja, o custo daquele terreno, ele se tornaria muito maior do que quando na hora que eu tenho mais unidades para o local. Inviabilizaria, né? Exato. Aí, na hora que eu digo que esse tipo de legislação, ela é excludente. E quando se fala em democratização, em acesso à habitação, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa mudar o que a gente tem para Fortaleza. Por exemplo, a gente sabe das dificuldades de infraestrutura que a gente enfrenta, que ao longo dos anos de 94 para cá, né, houveram várias ações aí de infraestrutura, ou seja, de melhoria do acesso à água e ao esgoto. Nos últimos 2 anos, houve uma mudança a nível nacional com o incremento do marco regulatório do saneamento básico. Fruto disso, houve aí uma PPP, por exemplo, para Fortaleza, né, que o objetivo é até, acho que 2029 ou 2030, a gente ter
Fortaleza, e assim como outras cidades aqui do Ceará, ter acesso de 100% da população a soluções de água e esgoto. Então, na hora que a gente olha isso, a gente percebe que a gente tem para onde crescer, só que a gente precisa organizar esse território, como é que a gente vai interagir. E aí é uma proposta, assim, é como a gente pensa. A gente deve, para até preservar, para ter mais áreas verdes preservadas, né, tipo uma sabiaguaba, coisas desse tipo, a gente precisa concentrar mais população nas áreas onde a gente já tem infraestrutura, ou seja, para a cidade... onde há espaços disponíveis ainda. Exato. Para a cidade não crescer, para onde há preservação, a gente deve ocupar onde já foi antropizado, onde a gente já tem infraestrutura, e para isso foi necessário, por exemplo, isso que eu disse que foi muito bem visto, essa mudança de legislação para que a gente pudesse ocupar os terrenos pequenos que não tinham valor para o modelo tradicional de grandes unidades. Vamos ver as imagens de um apartamento, ver na prática como é que isso funciona e se explicar como é que a gente pode visualizar, né? É legal, acho que essa unidade é até uma das que a gente projetou, que você vê que o espaço ele está unificado. Por quê? Exatamente para que houvesse essa sensação de maior conforto e de maior usabilidade do espaço. Você vê ali que mesmo se desse até para, não sei se dá para congelar, mesmo ali naquela cozinha reduzida, mas você tem ali a máquina de lavar, você tem todos os equipamentos necessários que teria no espaço maior. Por quê? Porque a gente também associou tecnologia, a gente associou novos equipamentos, ou seja, tudo está conectado com o momento. Você tem tudo que você teria num espaço enorme, mas você tem ali num espaço compacto. Otimizado, exato. Ó, aqui a gente tem o tanque de lavar, a pia de preparo de alimentos, o fogão, que ele poderia ser até um fogão maior, um cooktop, porque tudo isso mudou. A máquina de lavar fica aqui embaixo, né? Hoje você tem máquinas de até 5 litros, que você usa para lavar peça íntima. E, por exemplo, as peças maiores, ou seja, roupa de cama, toalha, você faz na lavanderia coletiva, que fica muito mais... Você reduz o consumo de água, você reduz a energia, você tem ciclos ali que são envolvidos. Tem um determinado fabricante que ele já fornece a lavagem, o sabão, o amaciante, tudo. Você só tem que botar e pagar. E em meia hora fica pronto. É a praticidade. A praticidade. Aí vamos lá. Acaba que todo mundo está trabalhando ali para oferecer uma solução para o momento que a gente vive. É por isso que eu insisto, né? A legislação ela tem que acompanhar a dinâmica das pessoas. Né? Exatamente. Claro que a gente tem que ter todo o resguardo ali de proteção, mas aqui, voltando, ali a cama ela rebate, então aquela sala ela vai ficar muito maior, vai ficar do tamanho de um espaço tradicional praticamente, entendeu? Nesses apartamentos a gente começou, por exemplo, todo mundo precisa às vezes estudar, fazer algum trabalho, né? Quando você tem família, então a gente começou a ofertar o coworking, que eram atividades que muitas vezes só eram exercidas fora do espaço do condomínio. Então, você tem comodidade, você consegue trabalhar e morar no mesmo prédio, porque no final do dia eu posso ir para a área comum, que é compartilhada, ou seja, o custo daquele espaço vai ser reduzido, vai ser dividido, né, de forma comunitária. Com isso, eu começo a interagir com o meu vizinho, eu começo a também gerar mais negócios dentro da atividade econômica, dentro muitas vezes do próprio prédio. Assim, aquela história do isolamento, a gente acaba que consegue, através da arquitetura, proporcionar, isso não significa que vai acontecer, mas a gente gera espaços que vão proporcionar essa interação social. O interessante é que a gente passou também aí nesse período, né, de 2017 para cá, a gente viveu a fase da pandemia, né? E isso acelerou esse processo, sabe? Que embora você tivesse a restrição ali de uso do espaço coletivo, né? Mas aí você conseguia usar, os espaços foram começando a ser dotados de ar-condicionados com filtros de ar que eram antibactericidas, né? Muita coisa mudou, não só a arquitetura, os equipamentos que a gente usa nas nossas casas,
eles começaram a ser também preparados, né, para atender essas demandas que a gente tem hoje. Gustavo, aproveita essa sua fala para tocar em um outro ponto que é essencial, assim, ao meu ver, né? Quando você tem um espaço menor, você consegue aí empregar, investir em materiais de maior qualidade também. Sim. Então você consegue aí, você visualiza um apartamento compacto desse, você enxerga qualidade. Você enxerga que você pode, o que você não conseguiria colocar num espaço gigantesco, pelo custo que aquilo ali teria, você consegue usar o melhor material num espaço pequeno. Porque se eu vou ter mais parede para revestir, mais piso para revestir, o orçamento está relacionado a isso, né? Então, acaba que as pessoas, elas conseguem também ter um espaço de morar com as suas características de forma mais efetiva, né? Embora muito desses espaços ali tenha rotatividade de aluguel, como eu te falei, a gente acompanha, né? Uma surpresa muito bacana que a gente teve está relacionada à mobilidade das pessoas no Brasil. E olha como é interessante. Até o Enem interfere nisso. Hoje tem gente de estados aqui da região próxima que vem estudar em Fortaleza, porque a educação daqui acabou se especializando ali, se fala na história de tem muita aprovação no ITA, no IME, não sei o quê, e isso gera fluxo de, vamos dizer, não é um turismo, é uma mobilidade de morar. E essas pessoas estão morando nesses apartamentos. Hoje a gente tem um prédio muito próximo à sede de um desses colégios famosos aí, e lá tem vários alunos que estão morando, por exemplo, que vieram para Fortaleza, não são de Fortaleza. Um outro nicho de público, né? E aí está relacionado às universidades, enfim. Hoje Fortaleza, por ser um centro de serviço e comércio, a gente tem muito dessa mobilidade, que antes as pessoas até ocupavam os hotéis, que é outra mudança que a gente vem observando, né? Fortaleza vem perdendo leitos de hotéis. Eu acredito que a gente continua tendo, na verdade, aí voltando para os estudos. Lá em 2014, na preparação para a Copa, a gente já tinha uma sinalização que a gente tinha necessidade de mais leitos para Fortaleza. Isso não aconteceu, né? Acabou que, acho que, por não acontecer, a produção desses espaços, que também se adequam a uma hospedagem temporária, até uma estadia de curto prazo, eles foram acabando sendo atendidos para essa população. Então, é algo muito dinâmico, né? A gente hoje sabe que tem desde de idosos que moram nesses prédios, porque a gente tem toda a preocupação de dotar, tanto de atender as normas, mas principalmente de buscar a história do cliente final. Se a gente sabe que vão ter pessoas com dificuldade de locomoção, então as áreas comuns são preparadas para isso. A gente começou a ter um olhar mais refinado ainda, né, para atender esse leque muito maior da população. Na prática, o que aconteceu é que parece muito engraçado. Na hora que a gente começou a ofertar esse tipo de habitação, o leque o universo de pessoas que usufruem desses espaços, ele é muito maior, entendeu? Então, é muito diverso. É como se a pessoa olhasse para aquele espaço, isso aqui me atende, né? Me atende na minha necessidade. Existe aí um outro vídeo que a gente vai mostrar, vamos mostrar uma outra realidade, não é sobre exatamente o que a gente está falando, é um apartamento compacto em outro perfil, um apartamento no Japão. Queria que você comentasse esse vídeo, aí já é uma outra realidade, a gente queria que você comentasse esse tipo aí de construção. Eu acho muito interessante, sabe, assim, a gente vê que aí tem um porquê. O Japão é uma ilha onde moram, acho que 20 milhões de pessoas, por exemplo, em Tóquio. Então, não tem espaço para as pessoas morarem. Então, o espaço ficou cada vez mais caro. Então, para as pessoas que trabalham lá e moram lá, por que é que o Japão desenvolveu os trem-bala? Exatamente para dar mobilidade às pessoas que não conseguiam morar em Tóquio ou nas outras cidades polo, né? E aí, como outra resposta, surgem esses apartamentos ultra compactos. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem apartamento de até 10 metros quadrados. Lá foi fruto da legislação para ofertar até unidades
acessíveis a uma população de uma faixa de renda menor nesses locais que são valorizados, ou seja, que o custo do metro quadrado é muito alto, né? E aí qual foi a solução que São Paulo pensou para isso? Tá, vamos permitir que seja construída uma unidade pequena, bem pequena, mas que a pessoa tenha acesso a esse espaço. Dá para morar? Dá. A gente está vendo aí que ele tem praticamente tudo que um apartamento de 40 metros, de 37 metros, a gente consegue ofertar. Qual vai ser a diferença? O tamanho do espaço. A pessoa que mora numa unidade dessa, ela passa muito pouco tempo dentro do espaço. Ela vai aí praticamente para dormir. Até eu estava comentando contigo há pouco, isso tem sido muito usado em aeroportos, para as pessoas que vão fazer ali conexões de longa tempo, um espaço de tempo longo, né? E aí, para não ir para o hotel, ter o deslocamento, ter desgaste, acaba que alguns aeroportos, salvo engano, até daqui de Fortaleza, já tem um hotel micro, né, dentro do aeroporto. Isso me remete assim, você falou que depois que esse conceito foi implementado, outras funcionalidades foram sendo ali acopladas a esse jeito de morar, né? Sim. E quando a gente pega exemplos como esses e outros mais, a gente entende que o mundo ele vai criando o que há uma necessidade por parte da própria população, e esses exemplos eles vão migrando para os locais e vão se adaptando às culturas de cada lugar. Com certeza, por exemplo, no Japão, né, você não tem vaga para todo mundo. Assim como a gente não vai poder ter mais vaga para todo mundo aqui em Fortaleza. Ou seja, cara, é um negócio tão bacana, porque assim, dada a mudança da lei, por exemplo, a produção de habitação de interesse social de Fortaleza aumentou. Por quê? Na hora que eu tinha que ter grandes áreas para ter vaga, eu deixava os projetos muito mais caros, ou seja, eles se tornavam menos viáveis. Na hora que reduziu a proporção, que agora eu posso ter uma vaga para até 6 carros, ou uma vaga para até 6 unidades, desculpa, isso desonerou o processo de produção da habitação. Então, de novo, ele expande o leque de atendimento de pessoas, né? Ele democratiza mais o acesso da população à moradia, esses terrenos pequenos que estão no centro, né, das cidades, em áreas, né, que tem busca, né, eles passaram a ser viáveis, né? Então tem muita coisa acontecendo. Você falou das adaptações, né? Aí a gente pode dizer, quando a gente ouvia falar de ter um mini mercado dentro do condomínio, isso, né? Outra adaptação que a gente vem passando, a gente hoje tem que ter um espaço para receber as encomendas. O fluxo de compra online aumentou muito. Então, em vez daquela história de eu sair para comprar na loja, receber na loja e levar para casa, mudou. Hoje muita gente compra online, a mercadoria chega em casa, só que os prédios que não foram pensados para isso, onde é que vai ficar uma caixa de uma impressora ou de uma geladeira? As coisas vão chegando e vão ficando ali numa área comum que muitas vezes não está adaptada. Então, nos próximos prédios, a gente vai ter cada vez mais adaptações, exato, a essa dinâmica atual da nossa vida. Gustavo, para a gente encerrar, eu queria que você fizesse aí uma projeção, né? A gente fala muito nessa questão da necessidade de ser uma realidade esses espaços menores, mas eu queria que você avaliasse assim, os grandes apartamentos continuam tendo espaço, como é que você vê esse crescimento ainda tende a aumentar dos espaços reduzidos? Há um equilíbrio aí nesse futuro? Como é que você enxerga para frente esse comportamento urbano, desse desenho aí das cidades? É uma pergunta muito interessante e difícil de responder, né? Mas, assim, tentando me basear em dados, né, a gente sabe que essa demanda que foi levantada lá atrás de um percentual da população, ela continua existindo, tá? Precisa se atualizar esse tipo de pesquisa para a gente dizer qual é o nosso horizonte, tá? Eu entendo que há pessoas também que hoje moram em prédios
chamados antigos, ou seja, que não tem esse tipo de tecnologia, que acabam, as fases da vida mudam. Então, eu percebo que à medida que a longevidade das pessoas aumenta, né, a atividade também, mais pessoas vão começar a deixar, ou seja, pessoas ali da faixa de 60, 70, os chamados idosos, eles vão começar a procurar unidades desse tipo, que é muito mais cômodo, né, é uma comunidade também, então aquela interação que é muito característica dessa faixa etária, a gente observa que tem um direcionamento nesse sentido, né, porque ele vai estar mais perto dos locais onde as pessoas muitas vezes têm o tratamento, né, de termos unidades de grande porte, os chamados que hoje o pessoal classificou aí como super prédios. Cara, isso é uma dinâmica natural do mercado que a gente não interfere. Na prática, o que eu acho que acabou que a gente está produzindo porque tem gente querendo esse tipo de produto. Como tem um universo muito maior precisando de morar dentro da cidade, com infraestrutura. Então é por isso que eu acredito que a gente tem muito espaço ainda para crescer. Se eu pudesse falar, eu acho que uma área que deveria ter um olhar especial seria ali na região do centro, ou em torno do centro, dada toda a infraestrutura que tem. É um lugar que eu entendo que é muito capaz de receber essa população, entendeu? É um lugar que, ao longo do tempo, por conta do surgimento de outras centralidades em Fortaleza, ele perdeu o valor dele, ele foi sendo desocupado e tem todo aí também um apelo da população por uma transformação do centro. Eu acredito que essa gestão ela vai ter um bom olhar para isso, né? Acaba que a gente sempre tenta fazer o que está ao nosso alcance, mas tem um momento que a gente depende dessa conciliação com a população, né? com outras pessoas, com outros atores, né? Então, eu acredito que isso também vai fazer com que a gente busque que Fortaleza tenha mais equipamentos de lazer, mais áreas públicas de lazer, né? A gente vem observando, graças a Deus, aí, investimento em cultura, né? Estação das Artes, né? Então, eu acho que há uma valorização a gente tem enxergado e tem dado um valor, então a gente tem pedido mais espaço como esse. Se você observa ali a dinâmica que aconteceu após a reforma da Beira-Mar, é uma constatação. Então, a gente precisa democratizar e ter mais espaço desse tipo em toda a Fortaleza. Para com isso a gente ter mais qualidade de vida, ter mais segurança. Enfim, no final das contas, como está tudo relacionado, a gente tem que ter esse olhar mais amplo, né? E se apropriar desses valores, desses ativos, né? Ou seja, dos ativos ambientais também, e transformar o que a gente já tem, claro que com todo respeito ao patrimônio histórico, edificado, a cultura da gente, mas acho que está num momento que a gente vive um momento de transformação das tipologias de morada, muito relacionado também à nossa capacidade econômica, né? Então, é por aí. Eu acho que a gente vai ter mais inovação ainda de equipamentos e espero que a gente consiga oferecer mais espaço de qualidade a todo mundo, que é o que é mais importante. Gustavo, muito obrigada pela sua contribuição, muita informação relevante. Queria que você deixasse aí como é que as pessoas podem te encontrar, observar aí o seu trabalho, deixa seus contatos, por favor. A gente tem o Instagram da XP Brasil, @XP_Brasil, tem o site da gente e estamos à disposição, espero contribuir com vocês, né? E o trabalho da gente é voltado para as pessoas, então a gente quer trabalhar para ofertar cada vez mais espaços que gerem valor para as pessoas, que gerem qualidade de vida. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado Seja também. sempre bem-vindo. Obrigado, Elma. A gente fica por aqui e até a próxima.